Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Bem, temos trabalhado com esse tema de um novo tempo, que estamos entrando em uma nova era. E ontem à noite tive essa frase que veio à mente, Bethel reimaginada. Quero falar sobre Bethel reimaginada. Você pode fazer uma jornada comigo? Por exemplo, como será a Bethel daqui a 30 anos? Bem, eu terei 100 anos. Quer dizer que ainda estarei pregando. Não sei se isso é verdade. Li essa citação hoje de manhã na página da minha filha no Facebook, amei. Todo mundo sabia que era impossível, até que apareceu um tolo que não sabia e o fez. Albert Einstein. Todo mundo sabia que era impossível, até que apareceu um tolo que não sabia e o fez. Por isso eu quero falar sobre isso. Podemos sonhar um pouco juntos? Sinto que há muita coisa profética misturada nessa mensagem, algumas de outras pessoas, outras sobre as quais o Senhor tem falado comigo. Mas eu ouvi essa palavra, talvez um ano atrás. Bethel está se tornando uma capital no Espírito, um centro de treinamento do Espírito, como a Harvard, Yale e Princeton. É um precursor no treinamento de reformadores e avivalistas globais em lideranças de transformação. Quantos sabem que antes de existir a Harvard, não existia a Harvard? É bem profundo, não sei se você entendeu isso. É a minha salada de palavras essa manhã. Em outras palavras, alguém teve que sonhar com a Harvard. Alguém sonhou com a Yale. Alguém sonhou com a Cambridge, com a Universidade de Stanford, com a Princeton. E o que eu quero que vocês façam comigo é sonhar. Essa semana encontrei uma pessoa que tem 8 anos no Senhor, e onde quer que ela vá, milagres acontecem. Ela nem sequer conhecia o Senhor há 8 anos atrás. Mas milagres acontecem e as pessoas são libertas. Centenas de pessoas são libertadas. E eu perguntei, como isso está acontecendo? Ela disse, eu não sei. Essa profeta me disse que eu deveria ser uma mulher apostólica. Então comecei a fazer libertações e as pessoas são libertas. E agora tem 3 milhões de pessoas em sua página de Instagram e TikTok. E as pessoas são libertas em todos os lugares que ela vai. O mais importante é que essa fé infantil que ela tem. Eu não sei, eu fui salvo 8 anos atrás, mas o Senhor me disse para fazer, e então eu fiz. Sabe, às vezes você pode dizer, quando você está velho, as pessoas te perguntam, o que você diria ao seu eu de 20 anos? E eu acho que o meu eu de 20 anos diria ao meu eu de 69 anos, sonhe, corra riscos. Está comigo. Eu quero que sonhemos juntos. E acredito que o Senhor está chamando futuristas, solucionadores, arquitetos culturais e maestros do Kairos, pessoas que enxergam o futuro como Deus o vê e criam liderança, estrutura, estratégia e finanças para levar ao futuro presente. Quantos entendem que Deus não quer que você viva no passado para o presente? Sim, queremos lembranças, sim, queremos testemunhos, mas Deus está nos chamando do futuro para o presente. Jesus disse que todo mundo que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Eu quero te inspirar. Como será daqui a 30 anos? Como será sua vida daqui a 30 anos? Steve Jobs, eu tenho essa citação do Steve Jobs. É uma citação que Steve Jobs leu, acho que numa formatura de uma faculdade. Eu tenho na parede do meu escritório. Saudações aos loucos, os desajustados, os rebeldes, os encrenqueiros que têm a visão diferente. O que vem... Eles não gostam de regras e não têm respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los, mas a única coisa que não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas. Eles impulsionam a raça humana e, embora alguns o vejam como loucos, nós o vemos como gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são as que o fazem. Quantos de vocês são os loucos? Quantos estão casados com um louco? Eu adoro essa passagem na Passion Translation. É Provérbios 24, 3 e 4 na Passion Translation. Pessoas sábias são construtores. Eles constroem famílias, empresas e comunidade. E por meio da inteligência e do discernimento, seus empreendimentos se estabelecem e perduram.
Por causa da sua liderança habilidosa, o coração das pessoas é preenchido com os tesouros da sabedoria e os prazeres da riqueza espiritual. Posso ler novamente? Vou ler de qualquer forma. Vamos votar. Quantos gostariam que eu lesse de novo? Quantos não gostariam que eu lesse de novo? Ok, vou ler de novo. Pessoas sábias são construtores. Eles constroem famílias, empresas e comunidades, e por meio da inteligência e do discernimento, seus empreendimentos se estabelecem e perduram. Por causa da sua liderança habilidosa, o coração das pessoas é preenchido com os tesouros da sabedoria e os prazeres da riqueza espiritual. Eu quero contar-lhes algumas das coisas que eu vejo que a Bethel se tornou e está se tornando. Acho que, em primeiro lugar, escrevi isso. A Bethel está se tornando um instituto de inteligência espiritual. E está inspirando invenções e inovações na ciência, na medicina, na engenharia e na tecnologia, nos negócios e no governo, que levarão a reimaginar o futuro, sem pobreza generalizada, guerra e desesperança. Vou ler isso de novo. A Bethel está se tornando um instituto de inteligência espiritual, que está inspirando invenções, inovações na ciência, na medicina, na engenharia, na tecnologia, nos negócios e no governo, que levarão a reimaginar um futuro sem pobreza generalizada, guerra e desesperança. Alguns estão pensando, esse pregador está viajando nas nuvens. Mas está na Bíblia. Posso ler a Bíblia? Quero ler alguns versículos. Isaías capítulo 2, ouçam isso. Nos últimos dias, todos digam, últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Digam, todas as nações correrão para ele, virão para os povos e dizer, venha ao monte do Senhor, o templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas em muitos povos. Eles farão suas espadas arados e as suas lanças foices. Uma nação não mais pegará as armas contra outra nação. Eles jamais se tornarão a preparar-se para a guerra. Diga isso comigo. Jamais tornarão a se preparar-se para a guerra. Se você é como eu, isso é no milênio. Me ensinaram que isso é um versículo que pertence ao reinado de 1000 anos de Cristo. Mas a Bíblia diz nos últimos dias. Quando Pedro se levantou, e ele não disse no milênio, ele disse nos últimos dias, e citou Joel, vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Quantos diriam que vocês vivem nos últimos dias? Esse versículo diz, nos últimos dias, eles transformarão suas lanças em foices e as suas espadas em alguma coisa. Sim, é poderoso, você deveria ler. Em arados. E nunca mais treinarão para a guerra. Sabiam que do outro lado da rua das Nações Unidas, em New York, há um monumento, um grande monumento, provavelmente do tamanho dessa tela, e nele está escrito Isaías 2, e diz que eles farão suas espadas em arados e suas lanças foices, e jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Essa era a visão das Nações Unidas. Alguém teve a visão de uma organização de Nações Unidas cujo objetivo era nunca mais se preparar para a guerra. Eu não acredito nisso. É por isso que não está acontecendo. E se acreditássemos? E se acreditássemos em Deus? E se reimaginássemos o mundo sem pobreza generalizada, sem guerra e sem desesperança? Sem desesperança, sim. Boa palavra. Que tal isso? Criatividade. Eu vi isso ontem à noite. Criatividade se tornará o poço incendiário que vai brotar desse lugar. A arte, o cinema e a música fluirão em um enorme rio de repertório de beleza, esplendor e glória. Ontem à noite eu estava orando e vi esse filme brotar, como a música brotou daqui, e eu vi a palavra Hollywood Santa. Acredito que Deus está chamando reis e rainhas, e eles não estão só sentados na congregação, estão construindo coisas para o futuro, que estão levando o reino de todas as esferas da sociedade. Você pode ver seriados onde as pessoas estão aprendendo sobre o reino, enquanto são entretidas por pessoas que eles nem sabem que são crentes. Você consegue ver o The Chosen sendo...
Você conhece a série The Chosen? Tipo, você consegue ver centenas e centenas de coisas como ela saindo desse lugar para diferentes esferas. Eu acredito que este lugar vai explodir com mais criatividade. Número 3. Os reis e as rainhas estão chegando, a Bethel carregará um manto. Eu gosto desta. Os reis e as rainhas estão chegando e a Bethel carregará um manto como um presbitério global, onde os líderes serão comissionados em seus chamados divinos e os mantos serão distribuídos para a sua missão. Deus está unindo os profetas e os reis novamente, como fez nos dias antigos. Se lembra de quando Samuel foi à casa de Jessé para procurar por um novo rei? Sim, Chris, nós nos lembramos disso. Havia um ponto final ali, não uma vírgula. Eu estava esperando você dizer sim. Você se lembra quando Samuel foi à casa de Jessé porque estava procurando por um novo rei? Deus estava procurando por um novo rei. Eu acredito que Deus está levantando profetas e reis novamente. Que Deus colocou um manto sobre essa casa para ungir reis. Quando eu digo reis, estou falando de líderes em todas as esferas da cultura e da sociedade. Acredito que há um manto sobre essa casa como um presbitério global. Sabe o que é um presbitério? É como os anciãos que têm um manto apostólico e profético e enxergam o futuro e também colocam pessoas no seu futuro presente. Lembro-me que eu estive na Romênia, foi uns 15 anos atrás. Oh, vamos lá, romenos? Você é da Romênia? Que maravilhoso. Eu estava na Romênia, acho que foi a primeira vez que fui à Romênia. Estava em um prédio que comportava apenas 100 pessoas, mas tinha como 230 pessoas ali, amontadas ali. Eu estava pregando por meio de um intérprete, estava quente, desconfortável. E enquanto eu estava pregando, eu vi esse jovem lá atrás. E eu disse, você poderia se levantar? Ele se levantou. E eu disse a ele, não sei o que significa para você, mas o Senhor me disse que você será o novo presidente da Romênia. E ele devia ter uns 15 anos de idade. E quando eu disse isso, ele caiu no chão e começou a chorar. E depois do culto, ele veio, ele me falou, ele falava inglês perfeitamente. Ele me disse, quando eu tinha 8 anos, Jesus atravessou a parede do meu quarto. Seu nome era Mihai. Ele disse, Mihai, quero que você estude inglês, governo e história, porque você será o presidente da Romênia. Ele já tinha sido chamado, mas ele estava buscando a confirmação. E eu ouvi uns 2 anos atrás que o Mihai está na política, está buscando que o Senhor o unja. Estou salientando que acredito que há um presbitério apostólico profético que está fluindo deste lugar, e muitas vezes haverá pessoas e profetas, pessoas apostólicas que sairão desse lugar e ungirão reis. E as pessoas virão a este lugar para serem ungidas. E então serão treinadas e equipadas para que possam ser enviadas. Alguém está sonhando alto comigo. Alguns de vocês são reis que já vieram aqui, porque Deus os chamou para cá. Eu entrei no primeiro culto, sempre cumprimento as pessoas, e eu estava andando, e uma senhora que estava bem ali, eu disse, oi, como você vai? Ela disse, bem, eu estou aqui por um mês, eu sou um dos reis que o Senhor chamou. 3 pessoas essa manhã me disseram que eram reis que Deus os chamou, e eles mudaram para cá nos últimos 6 meses. Eu perguntei, o que você está fazendo? Ela falou, ainda não sei, não recebi minha tarefa. Aqui vamos nós. Acredito na Bethel Global Response. Sabe que temos uma equipe? Acho que eles se tornarão a cruz vermelha sobrenatural do século XXI, respondendo a crises como amor, compaixão, mas também com sabedoria, poder e presença. Ouvi essa palavra ontem à noite. Soluções como as de José para a fome, pandemias e pobreza sairão do centro apostólico da Bethel. Deixe-me dizer novamente. Deixe-me dizer um pouco melhor. Eu vi uma central de inteligência no novo prédio. Não sei se haverá uma sala chamada central de inteligência. Você tem ideia como pessoas proféticas são estranhas? Você sabe, o Bill. Eu vi uma sala chamada Central de Inteligência e vi que havia soluções como as de José. Se lembra de José? Quando teve uma fome no Egito, Deus enviou José ao Egito e ele elaborou um plano do Espírito Santo para salvar o Egito. E Israel também veio, muitas outras ações. E eu vi soluções como as de José para a fome, mas também para pandemias e para a pobreza.
E o Senhor disse, as soluções de José para a fome, pandemias e pobreza sairão do central de inteligência do Centro Apostólico da Bethel. Essa é uma boa palavra? Eu vi inovações financeiras, instituições comerciais sairão da Bethel Capital, o que ajudará a estabilizar os mercados financeiros e a sanar a dívida nacional. Mas como podemos sanar a dívida nacional? Não somos a igreja. Se você não acredita, você não vai. Mas eu acredito que o Senhor vai dar inovações na área financeira. Acredito que Ele vai abrir as janelas do céu e derramar uma bênção que não pode ser contida. O que significa ela não pode ser contida? Você entendeu isso? Alguns estão pensando, eu vou ter tanto dinheiro que não sei o que fazer com ele. Não, você não conseguirá contê-lo, você terá que dar aos outros. E todos estão planejando por uma crise financeira, mas e se a crise financeira inspirasse o Cristo financeiro? Que Jesus é o Cristo de suas finanças. E se ele tiver uma maneira totalmente diferente de lidar com as finanças. Essa é uma boa palavra? Ok. Eu gosto dessa. Eu vi isso há um ano e meio atrás e ontem à noite de novo. Reading será o centro da astronomia, pois Deus está pronto para revelar os mistérios dos céus aos reis. Os astrônomos desvendarão os segredos do céu para o benefício da terra. Provérbios 25:2. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Ontem à noite eu estava orando sobre essa palavra e senti que o Senhor disse, estou pronto para abrir os mistérios dos céus para o benefício da terra. Vocês acham que eu sou louco, não é? Tudo bem. Daqui a 40 anos eu estarei no céu e vou dizer, está vendo isso? Lembra do Chris? Acredito que haverá astrônomos que virão para cá. Acho que teremos um observatório. Eu sei que já temos um, mas acredito que será 100 vezes mais. Acredito que Deus vai colocar uma unção em pessoas como astrônomos que são ungidos com inteligência espiritual e têm um relacionamento com Deus. Eu não sei o que é. Você pode pensar, vão descobrir OVNIs. Não, duvido disso. Na verdade, eu oro para que isso não aconteça. Não sei. Desculpe. Isso está ficando estranho. Não foi isso que eu quero dizer? Eu estou dizendo que eu acredito que os céus guardam mistérios para o benefício da Terra. E não acho que se trata só de ir a Marte. Oh, rapaz. Mais por vir, eu acho. Número 7. A Brave Co. e muitos outros movimentos terão um enorme impacto sobre a nação e serão um importante catalisador para a reforma da família, pois a maior migração de pais que retornam à paternidade e das famílias se reconciliarem ocorrerá sob a nossa vista. Deixa-me ler de novo. A Brave Co. e muitos outros movimentos terão um enorme impacto sobre a nação. Isso, a propósito, está chegando em breve. E será um importante catalisador na reforma da família, pois a maior migração dos pais que retornam à paternidade e de famílias que se reconciliam ocorrerá à nossa vista. Eu quero lhes dizer, quero profetizar que essa reunião de 1 milhão de mulheres em Washington será uma parte. Sabe que estão falando de homens, mas a reconciliação das famílias. Acho que o evento em Washington D.C. vai, de alguma forma, desbloquear e reconciliar famílias. Acho que os pródigos estão voltando para casa. Acho que os pais estão esperando que o espírito de reconciliação esteja sobre sua família e eles trocarão a fazenda dos porcos pela fazenda da família. Eu vejo um grande avivamento ocorrerá nos Estados Unidos, no qual One Hope for America, o Moral Revolution, o Change e muitos outros darão as mãos e conduzirão a nação ao arrependimento e à reconciliação.
E aqui está o resultado. Número 9. Suicídios, massacres públicos, terrorismo, gangues e crimes de ódio serão drasticamente reduzidos à medida que o arrependimento em massa se espalhar por nosso país e Deus curar a mente de uma geração. Eu quero isso de novo. Acredito que em suicídio, massacres públicos... Quantos sabem que suicídios é uma pandemia? É inacreditável que todos os pregadores e políticos não estejam falando sobre suicídio. Quantos sabem que não se vai conter o suicídio pela transformação dos corpos das pessoas, mutilando os corpos das pessoas? Mas o suicídio, os massacres públicos, o terrorismo, as gangues e os crimes de ódio serão drasticamente reduzidos à medida que o arrependimento em massa se espalhar por todo o nosso país e Deus curar as mentes de uma geração. Acredito que Deus está curando as mentes de uma geração. E acredito que Tom está fazendo e muitos outros. A propósito, eu vejo que isso vai fluir como um rio. Quantos sabem que haverá uma grande colaboração entre os movimentos? Vou dizer de novo, haverá grande colaboração entre os movimentos. Ninguém pode fazer isso sozinho. Isso não é só a Bethel. Isso é maior do que você, é maior do que eu, é maior do que nós. Acredito que a estrutura governamental da Bethel será redefinida para liberar uma nova era. Aqui vamos nós. Acredito que a estrutura governamental da Bethel será redefinida para liderar nessa nova era. Ficou muito quieto de repente. Pense nisso. Abraão teve Isaac. Isaac se relacionava com Abraão como pai. Isaac teve Jacó. Jacó se relacionava com Isaac como pai. A relação entre eles era pai e filho. Jacó teve 12 filhos. Enquanto Jacó estava vivo, os 12 filhos, que se tornaram patriarcas, se relacionavam com Jacó como pai. O que aconteceu quando Jacó morreu? Eles não tinham um pai. Como eles lideravam juntos? Quem estava no comando? Estou ressaltando que toda maçã tem um punhado de sementes. As pessoas estão preocupadas com o que acontecerá quando essa geração de líderes, o que acontecerá quando o Bill e o Chris se aposentarem ou quando formos para o céu. Eu estarei te observando. E aqueles que zombaram da minha mensagem, te perturbarei. Estou sendo um pouco engraçado. Mas o que eu quero dizer é que eles, os patriarcas, tiveram que aprender a trabalhar juntos, porque agora se tornaram os pais de uma nação. Juntos eles eram os pais, mas se relacionavam de pai para pai. Está me entendendo? E Jesus, vamos falar sobre Jesus. Isso é bom, ele está falando de Jesus. Você tem um versículo para isso. Quando Jesus foi para o céu, sabe, antes de ir para o céu, ele estava dizendo aos discípulos, eu vou morrer, vou para o céu. Em todos os evangelhos, Jesus disse várias vezes, ouça, eu vou morrer, vou para o céu. E eles começaram a se perguntar, quem é o maior entre nós? É mais ou menos assim. Não estou falando sobre substituir Jesus como Messias. Por favor, me ouça. Não preciso dizer isso, mas estamos transmitindo. Não estou falando sobre substituir. Não acho que os discípulos estavam discutindo quem será o próximo Messias. Não acho que seja isso. Acho que eles estavam discutindo quem é o próximo líder do nosso movimento. E você sabe, essa foi uma grande discussão. De fato, um dos temas de todos os 4 evangelhos é que todos os discípulos discutiam sobre quem era o maior. Quem vai substituir Jesus quando ele for para o céu? Quem será o líder? Quem vai tomar essa decisão? Quem vai estar no comando? O interessante é que toda vez que eles têm essa discussão, Jesus pega uma criança, coloca na frente deles e diz, para entrar no reino, seja como uma criança. Depois ele inverte o triângulo quando eles estão discutindo. Sobre o que vocês estão falando? Ouçam. Que o maior entre vocês seja o servo de todos. Como se Jesus dissesse, aqui está o triângulo, pessoal. Não é assim, quem está no topo, é assim, quem está embaixo. Então ele disse, os apóstolos e profetas são o alicerce, nós somos as pessoas que são pisoteadas. É mais ou menos assim. Você quer estar no comando? Desça até o topo. Então Jesus vai para o céu, como você sabe, e ele não nomeia nenhum líder entre os 12. Como isso funciona?
Quem está no comando agora? E o interessante é que, depois que Jesus foi para o céu e os deixa e os unge com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, a discussão sobre quem é o maior acabou. E eles estão liderando juntos, porque o movimento que eles estão liderando é grande demais para uma pessoa só. Você está comigo? Então, há uma crise. Deixa-me te explicar a crise. Tenho certeza que você conhece essa crise. Mas o que acontece é que a igreja primitiva, durante os primeiros 15 anos, provavelmente, é basicamente de judaísmo, com o Espírito Santo sobreposto sobre ele. Porque muitos poucos gentios, até onde sabemos, provavelmente nenhum gentio que conhecemos recebeu Cristo ainda. Então, basicamente, eles adoram no sábado, todo mundo conhece o Torá, a Bíblia, e eles estão ensinando os princípios do Espírito Santo e os princípios do reino, mas ainda não tem o Novo Testamento. Então, algo acontece. Pelo menos uma das histórias que conhecemos é a de um homem chamado Cornélio, que é um centurião, um general romano com mais de 100 tropas, que está ofertando e orando a um Deus que ele ainda não conhecia. Quando sabe que dizemos, siga o seu instinto, ele está seguindo o seu instinto. Ele não conhece Deus, mas sabe que com os judeus tem algo acontecendo. Ele tem feito doações e ele tem orado ao Deus dos judeus. Então algo profundo acontece. Você conhece a história? Um anjo aparece na casa do Cornélio e diz, Cornélio, suas orações e suas doações criaram um monumento no céu. Aqui está o que eu quero que você faça. Quero que você envie alguns homens para a casa à beira do mar. E ele dá o endereço. Ele disse, há um homem chamado Pedro lá, quero que você vá e diga para ele vir. Então esses caras estão numa viagem, não sei, uns 2, 3 dias. Estão fazendo essa viagem. Enquanto isso, quando chegam, digamos, algumas horas da casa, Pedro está lá em cima esperando a comida ficar pronta. E ele cai num transe. Sim, pessoal, vocês chegaram aqui por causa de um transe. E no transe, ele vê um lençol descer. Conhece a história? E no lençol, ele vê animais impuros, como a lagosta. Graças a Deus pelo lençol. Toda vez que eu vou comer lagosta, graças a Deus pelo lençol. E na visão, que é um transe, ele ouve, mate e coma. Isso acontece 3 vezes. E Pedro está discutindo com o Senhor. Eu nunca comi nada impuro. E o Senhor diz, o que eu chamo de limpo, não chame mais de impuro. E ele está lá em cima, ele está saindo do transe. A Bíblia diz que ele está pensando, o que significa isso? Lembre-se, ele não conhece nenhum gentio que ama a Deus. E há uma batida na porta quando ele sai do transe. Quero falar sobre um momento divino. E eles perguntam por Pedro, e ele desce as escadas e ele diz, ei, nosso líder, nosso chefe, Cornélio, nos enviou até aqui para trazê-lo. Ele teve uma visão, por favor, venha conosco. E o que era ilegal, Pedro decide fazer. E ele vai para a casa de Cornélio, que é novamente, provavelmente, 2, 3 dias de viagem. Ele chega lá e quando ele chega na casa, Cornélio tem toda a sua família e seus amigos. E Pedro diz, agora eu sei o que a visão significava. Vocês que eu chamava de impuros, não são mais impuros. E Pedro começa a lhes ensinar sobre Cristo. E na metade de sua mensagem, antes de terminar a mensagem, há um ponto aí, o Espírito Santo cai sobre eles. E eles começam a profetizar e falar em línguas. E Pedro fica atônito e pensa, o que eu faço agora? E ele diz aos seus amigos mais tarde, achei que foram batizados no Espírito Santo, deveríamos também batizá-los na água. Então ele batizou eles na água. O que Pedro não sabe, porque não havia telefones celulares, não havia comunicação, não há televisão, não há jornais, é que os outros apóstolos estão tendo experiências muito semelhantes. Então, de repente, o Espírito Santo rompe a barreira dos judeus e começa a salvar os gentios. Agora está o que você deve saber sobre isso. Esses não são gentios de etnia judaico-cristã.
Esses gentios são romanos e gregos, o que significa que eles acreditam no politeísmo, em vários deuses. Vou simplificar. Eles não saberiam quem Adão e Eva são. Eu não digo que eles não acreditariam, eles não conheciam a história de Adão e Eva. Eles não conheciam a história de Moisés, ou Davi. Ou pensem em seu personagem favorito, Esther. Eles não conheceriam essas histórias. Eles sabem sobre o Hércules, eles sabem sobre Artemis. Eles não sabem nada sobre a religião judaica. Está comigo? E eles começam a ser salvos. Primeiro as dezenas, depois as centenas, depois aos milhares, depois aos 10 mil. Deixe-me dizer, há muito mais gentios do que judeus. E, de repente, surge um problema. Porque as pessoas que estão liderando a igreja, que é majoritariamente judaica, eram antigos fariseus. Os fariseus têm uma reputação má, mas consegue ver agora que os fariseus são bons? Eles são bons fariseus, lembre-se. Não havia prensa tipográfica. Não havia como... E a maioria das pessoas não lia. Sabe, o que adiantava ter um livro? Você provavelmente não ia ler. Não havia motivo para ler. Não tinha produção em massa de nada de forma escrita. As únicas pessoas que conheciam a Bíblia eram os fariseus. E a propósito, para se tornar um fariseu, você tinha que memorizar os 5 primeiros livros da Bíblia. Não porque você deveria ser espiritual, mas porque não tinha uma cópia. Se não memorizasse a Bíblia, passava a Bíblia de mão em mão. Se não memorasse, não teria algo para consultar. Vá para a página 50 traduções sobre as quais discutimos o que aquela palavra significa. Eles não tinham nada disso. Então, o que eu quero dizer é que os fariseus eram as pessoas... Lembre-se que Paulo, que era um ex-fariseu, torna-se um dos principais professores e articuladores das Escrituras. Agora, por meio de revelação, ele vê as Escrituras como conhecia há décadas. Ele vê elas agora de um prisma totalmente diferente. E agora eles dizem, o que nós vamos fazer com esses gentios? E os fariseus, lembre-se, os bons fariseus, diziam, eles têm que cumprir a lei, eles têm que ser circuncidados, eles têm que guardar o sábado, eles não podem comer esse alimento impuro. E há um grande debate que começa a acontecer na igreja em geral. Então, os apóstolos perguntaram o que vamos fazer a respeito disso, e eles concordam de se reunir em uma mesa redonda, em Atos 15. E eles chegam a essa mesa redonda, e os fariseus se levantam, lembra, eles são os bons fariseus, e dizem, ei, esses gentios, é incrível, estamos felizes que estão sendo salvos, mas eles precisam não comer porco, não podem comer lagosta, eles precisam guardar o sábado, eles precisam cumprir essas regras. Então eles começam a ter esse, posso dizer, debate. E aqui está o desafio, lembre-se. Qual é o desafio? Quem está no comando? Quem está no comando? Você tem 12 apóstolos, pelo menos. Você tem Paulo, que não foi contado entre os 12. Você tem Tiago. Você sabe quem que é Tiago? Sabe que o livro de Tiago não foi escrito pelo Pedro, Tiago e João? Esse não é o Tiago que escreveu o livro de Tiago. O Tiago que escreveu o livro de Tiago é o Tiago que cresceu na casa onde Cristo cresceu. Ele é o meio-irmão de Jesus. Em outras palavras, Maria é sua mãe, mas Deus não é seu pai. José é seu pai. E Tiago, que nem mesmo acreditava em Cristo, agora é o líder da igreja em Jerusalém. E assim eles começam a debater. E aqui, como o debate vai, eu escrevi isso. Primeiro, eles articularam o problema. Depois, compartilharam suas histórias sobre Deus. Barnabé e Paulo disseram, ouça, nós estávamos pregando e esses gentios estavam na multidão e o Espírito Santo caiu sobre eles como caiu sobre nós. E Pedro disse, sim, deixa-me contar a história sobre a casa de Cornélio. Eu estava lá, não tinha a menor ideia. Isso aconteceu e eu não queria ir na casa dele, mas então eu fui falado para ir na casa dele. Deus estava me dizendo para comer lagosta. Eu disse, não vou comer isso. Então eu cheguei à casa dele e percebi que não se tratava de comida, mas de Cornélio. E eles começaram a contar histórias. E enquanto eu estava pregando, na metade da minha mensagem, você entendeu? Ele não terminou sua mensagem. O Espírito Santo caiu sobre eles. Veja, é importante ter a verdade, mas é importante ter a experiência. Ambos são importantes. Então começaram a compartilhar suas profecias. Que profecias nós temos? Jesus disse, eu tenho outros rebanhos. Jesus alimentou aquela mulher com as migalhas da mesa. Sua filha foi curada. E eles começam a contar as profecias, depois comparam os testemunhos com as Escrituras.
Então tomaram a decisão e depois fizeram um decreto e então publicaram o comunicado. E o que eu quero dizer é o seguinte: Deus não está procurando por um rei. Ele é o rei. Nós somos pequenos reis. R minúsculo. E quantos sabem que Deus está se movendo em um novo tempo? Mas será necessária uma estrutura totalmente nova para conter o que Deus tem nessa nova era. Porque Deus não está procurando por algumas pessoas para liderar um movimento. Deus está buscando uma expansão maciça da capacidade da Bethel Church e de muitos outros movimentos. E você verá os movimentos de um homem só desaparecer, porque o que Deus está fazendo é mais do que reunir pessoas em uma igreja. Deus está construindo capitais. Deus está construindo capitais do Espírito Santo, onde as nações serão abaladas, mudadas e transformadas. E então os discípulos das nações acontecerá à medida que os líderes civis de Romanos 13. Deus diz em Romanos 13 que 4 vezes os líderes civis são ministros de Deus. Prefeitos, governadores, presidentes, primeiros-ministros, policiais. Você entendeu a ideia? Os líderes civis e os 5 ministérios estarão colaborando como reis e profetas. E estamos começando a ver a transformação do discipulado das nações. Estamos vendo discípulos serem feitos em nações e nações sendo discipuladas enquanto colaboramos com as pessoas que Deus ungiu, e não vamos dizer ao nosso governador: ele é secular e eu sou sagrado, porque Deus colocou um manto e uma unção sobre as pessoas que ainda não o conhecem. Está comigo? Não estamos tentando dominar as nações, estamos tentando servir de uma forma que causa que as nações experimentem a natureza superior do reino de Deus. E acredito que muitos de vocês que não sabem porque estão aqui, estão despertando. Vamos passar de acordados para despertos. Eu quero orar por todos vocês. Alguns dizem: eu quero orar por você. E eu digo: eu recebo isso, obrigado. Podem se levantar, por favor, eu quero orar por vocês. Essa manhã também eu tive 2 palavras. Há algum Tony aqui, ou online, escrito T-O-N-I? Muito bem, tenho uma palavra para você. E se houver alguém online também pode receber, mas eu vi isso. Escrevi essa manhã, por volta de 5:30 da manhã. Como José foi traído, sua família se curvará diante de você. E eu creio que o Senhor está agindo poderosamente sobre você, e José foi vendido como escravo por seus irmãos, mas José disse a seus irmãos: não fiquem bravos com vocês mesmos, porque o que vocês pensaram por mal, Deus fez por bem, e Deus me colocou aqui, Ele me trouxe ao Egito para ir adiante de vocês e protegê-los. E acredito que o que a sua família não gosta de você, ela a abraçará. É uma época de reconciliação, mas também de restituição. Ouvi a palavra restituição. Restituição está chegando para você. E qualquer pessoa na nossa igreja online, se o seu nome for Tony, com T-O-N-I, eu também libero essa palavra sobre você. Restauração familiar, Deus está restaurando você, está trazendo restituição e reconciliação, e abençoe isso em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero orar. Eu vi abortos espontâneos, pessoas que tiveram abortos espontâneos, ouvi essa palavra essa manhã. O útero está restaurado e pronto para o trabalho. O útero está restaurado e pronto para o trabalho. Se você teve abortos espontâneos e está querendo engravidar, poderia levantar a mão? Levante a mão. Tivemos vários no primeiro culto. Você teve abortos espontâneos e está tentando engravidar? Levante sua mão bem alto. Várias pessoas. Deixa sua mão levantada. Vou orar por você. Se sua esposa não estiver aqui e você quiser ter um bebê, sabe o que eu estou tentando dizer? Um cara me disse outro dia: nós tivemos um bebê. E eu disse: não tem nós em ter um bebê. Eu estava com a minha esposa em trabalho de parto e ela teve o bebê. Eu só participei antes do parto. Enfim, continuando. Se sua esposa não estiver aqui, mas você quer participar, pode levantar a mão. E se você estiver online
em nossa igreja online. Levante a mão digital. Estou orando por você agora mesmo. Eu quero profetizar isso sobre vocês. Que o útero está restaurado e pronto para o trabalho. Eu libero isso para cada pessoa cuja mão está levantada nesse momento, em nome de Jesus. Que o seu útero ganhe vida. Que o seu útero volte à vida. E digo, não haverá mais morte em seu ventre. Em nome de Jesus, nenhuma criança será roubada em seu ventre. E a propósito, se você teve um aborto espontâneo, você sabe que verá eles no céu, mas também queremos ver filhos aqui na terra. Por isso oramos que você dê a luz em nome de Jesus. E você os carregue até o fim, que sejam saudáveis em nome de Jesus, que o seu útero seja saudável, pronto para o trabalho. E abençoamos cada pessoa cuja mão foi levantada em nome de Jesus. Você pode abaixar a sua mão. Diga, eu recebo isso para mim. Eu não vou dizer isso, eu recebo isso para mim, porque se minha esposa engravidasse... Eu provavelmente não morreria, mas provavelmente ia morrer de causas naturais. Se você não conhece o Senhor e está aqui hoje, eu gostaria de orar por você, onde você está. Levante a mão. Se você não conhece o Senhor e está pensando, eu adoraria conhecer o Senhor, e veio até aqui, ou talvez esteja se afastado, e talvez seja uma das primeiras oportunidades de voltar à família de Deus. Gostaríamos muito de convidá-lo para a família de Deus. Há alguém aqui, online também. Se for você, talvez esteja longe do Senhor, coloque no chat. Gostaria de conhecer o Senhor. Eu vou orar por todos nós. Pai, eu oro agora mesmo em nome de Jesus, para que sejamos reformadores radicais, para que sejamos avivalistas que tocam todas as dimensões da cultura e da sociedade. Que o Senhor nos ajude a sonhar alto, mas, Senhor, não com sonhos egoístas e ambiciosos, mas coisas que inventamos em nossa mente, mas que digamos sim à sua visão para o mundo, sim às suas profecias para o mundo. Senhor, entregamos nossas vidas para ver os seus desejos acontecerem em nossas vidas. Abençoamos essa congregação em nome de Jesus e todos digam assim seja. Deus os abençoe. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.